Olá, estamos aqui na Escola Municipal de Saúde para mais um programa Compartilhando Conhecimentos. Eu sou Laura Santucci e vou levar a vocês nos próximos programas o tema do 29º Congresso do COSEMES, do Congresso de Secretários Municipais do Estado de São Paulo, que aconteceu em Campos do Jordão, com o tema SUS, Política de Estado, Acesso com Qualidade. Como essa TV é feita por você e para você, eu convido a participar. Mande suas questões, suas dúvidas para o nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou nos telefone no 3044 2975. Queremos a sua participação. Como eu dizia, este programa e os próximos que seguirão, nós vamos discutir o 29º Congresso do COSEMES. Foi um congresso muito interessante que aconteceu entre 15 e 19 de março agora de 2015. E nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, tivemos a oportunidade de levar 96 trabalhos na mostra exitosas dos municípios do estado de São Paulo. E nós vamos discutir nos próximos programas e trazer nos nossos próximos programas alguns dos profissionais que tiveram a oportunidade de estar conosco. Eu também tive a oportunidade de estar no Congresso, e nós vamos debater os principais temas, os principais trabalhos, como foi a participação da Secretaria Municipal da Saúde e também dos profissionais que estiveram por lá. Foram cerca de 80 profissionais que tiveram a oportunidade de estar discutindo e debatendo os principais temas que foram apresentados como proposta do COSEMES. E também, já de antemão, já dou uma boa notícia para todos nós. Nós temos o desafio de organizar o 30º COSEMES aqui na cidade de São Paulo. Então, ano que vem, todos nós aqui da Secretaria Municipal da Saúde, junto com toda a equipe do COSEMES, irá organizar aqui em São Paulo não só o congresso, como a mostra exitosa. Então, você que está aí, que tem um trabalho que gostaria de apresentar, nós vamos, de forma organizada, sistemática, junto com todas as equipes, com as coordenadorias regionais, com as supervisões técnicas, com as áreas técnicas do gabinete da Secretaria, incentivar a sua participação para que nós possamos, no ano que vem, mostrar não só o trabalho que você realiza, mas o trabalho acolhedor dessa cidade de São Paulo. E nós estamos aqui discutindo esse primeiro tema, e nós temos para conversar sobre este congresso Elaine Aparecida Lorenzato, que é psicóloga, e Rodrigo de Sá, que é assistente social, ambos da Coordenação de Atenção Básica, que trabalham em especial na área técnica da atenção integral à saúde da pessoa em situação de violência. Elaine e Rodrigo, super prazer em recebê-los aqui, é a primeira vez que vocês estão aqui neste programa, e eu fico muito feliz de tratar de um tema tão importante para todos nós, que é a questão da violência hoje que vivemos, né? Não só na cidade, no país, no mundo, e como que vocês têm trabalhado essa questão. Então, antes de mais nada, eu passo uma saudação inicial e depois a gente entra nos demais temas. Ok, Elaine? Nós é que agradecemos, Laura, assim, é um prazer, né, o convite, a oportunidade de estarmos aqui para falar do Congresso, mas também para poder falar um pouquinho da área, né? Como você disse, hoje as questões do fenômeno da violência é um tema bastante importante, um tema que a gente vê constantemente na mídia, e também uma prioridade dentro, inclusive do Ministério da Saúde, as questões de violência. Então, agradeço a oportunidade. Rodrigo? Bom dia, Laura. Eu também quero agradecer a oportunidade de participar desse programa e, além de contar um pouco de nossa área, falar dessa experiência, desse trabalho de construção coletiva dentro da Secretaria e do impacto que a violência tem, não só nas pessoas que passam por situação de violência no território, mas principalmente daqueles profissionais que fazem o atendimento. Então, mais para frente, nós vamos falar um pouco de como que isso funcionou, como que foi a construção desse trabalho e os resultados. Obrigado.
Elaine, vamos começar um pouquinho falando hoje é o primeiro programa do COSEMES, Ok. né? Então, eu queria que você contasse para quem não teve oportunidade de ir, como é que foi a organização, como é que foi a sua participação, como é que o 29º Congresso do COSEMES foi para você? Foi sua primeira experiência? Foi a primeira vez que você foi ao COSEMES? Enfim, queria que você contasse um pouquinho. Na verdade, eu tenho tido a oportunidade, Laura, de participar anualmente dos congressos, né? Eu considero assim que o congresso é um espaço bastante importante, bastante potente, no sentido que toda organização do congresso, ela busca sempre criar espaços bastante diversificados em termos de experiências, né? Então, a gente tem, durante toda a participação, né, do evento, atividades bastante diversificadas. Então, a oportunidade de participar de rodas de conversa, o evento de abertura, que foi bastante significativo e importante esse ano, em função do tema, né, que era o SUS enquanto política de governo e acesso com qualidade. Então, um tema que traz um aprofundamento, uma reflexão sobre o sistema de saúde. A gente tem espaços para discutir os trabalhos, que, como você colocou, esse ano foram mais de 500 trabalhos, sendo que quase 20% foram trabalhos de São Paulo. Espaços de reflexão, a gente teve lá o Chocolate com Ideias, né? Então, são espaços potentes no sentido de poder discutir, poder ter trocas de experiência. Então, nesse sentido, eu acho a organização bastante interessante. Então, eu considero assim que foi um momento, uma oportunidade bastante importante, inclusive para o meu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde. Então, Elaine, eu também, né, tive essa oportunidade de estar lá e foi interessante porque, como você bem colocou, né, tem os cursos, tem as rodas de conversa, nós tivemos inclusive a apresentação, uma fala importante, né, no último dia com o próprio ministro, né, falando da questão da dificuldade e dos avanços, na verdade, que temos com o SUS, porque muitas vezes o que aparece na mídia é um SUS que deficiente, que não responde às demandas, mas como foi bem colocado, né, a gente precisa olhar para aquele copo e ver o que nós já colocamos de água naquele copo e o quanto a gente já avançou enquanto política pública, né? E aí, como você mesmo colocou, foram 500, os dados aqui da produção, né, foram 581 trabalhos inscritos, 96 da secretaria, né? Ou seja, quase 20%, 16% dos trabalhos aqui. E tenho certeza que a gente, no próximo ano, vamos ter muitos outros trabalhos, né? Porque, como dizíamos antes de começar o programa, a rede é muito rica, né? Você que está aí na ponta, você que é trabalhador, faz um trabalho com atenção, com carinho, quer ver o seu trabalho reconhecido, né? E uma das formas que nós temos de mostrar é participando dos congressos e participando das apresentações dos trabalhos. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho. O Rodrigo começou falando que foi um trabalho coletivo, né, Rodrigo? Como é que foi essa construção? Começa contando aí como é que vocês pensaram e idealizaram esse trabalho. Então, o título do trabalho, na verdade, ele trata, na verdade, esse trabalho do uso da educação permanente como instrumento de potencialização, né, da atribuição dos profissionais do seu exercício na construção e no fortalecimento dessa linha de cuidado de atenção integral às pessoas em situação de violência, né? E como que surgiu essa ideia, na verdade, né? Os profissionais das supervisões, eles traziam para nós da secretaria e para as coordenadorias demandas dos profissionais das unidades de saúde em relação ao atendimento dessas pessoas. Eles traziam suas angústias, né? As dificuldades desse atendimento, as particularidades desse atendimento. Bom, pensando nisso, a área técnica lá da secretaria, eu, Elaine e Jonas, junto com as coordenadorias, pensamos em criar um espaço onde esses profissionais pudessem trazer esses sentimentos sobre esses atendimentos numa troca compartilhada ali e procurar, através da construção na verdade, da desconstrução do que já estava posto, na verdade é um espaço de desconstrução mais do que de construção, né? De situações postas já de atendimento, né? Então, eu acho que esse foi um espaço muito rico
para que novos olhares, um repensar sobre a atuação desse profissional pudesse ser analisado ali naquele contexto, né? É interessante porque o tema, né, educação permanente como instrumento de fortalecimento da rede de cuidado das pessoas em situação de violência do município de São Paulo. Quando a gente fala de educação permanente, até porque a gente participou de roda, e aí, né, conversar um pouquinho sobre isso, a educação permanente é isso, né, Rodrigo? Não é simplesmente você discutir um curso, vamos fazer um curso sobre a questão da violência. Não é isso, né? É como, na verdade, você, através de desconstruir o seu saber Sim. e construir uma nova prática a partir daquilo que você vive e de conceitos que são dados, sim. Você tem que trazer a questão teórica, claro que você tem, mas refletir a sua prática, né? E aí, a partir disso, ter quebra de paradigma, né? Quando você fala isso, é isso que você tem que, né, pensar, como você reconstrói a sua prática a partir desses conceitos. Como é que foi, Elaine, você poder apresentar isso na roda de conversa? Como é que foi essa discussão, esse trabalho tão importante de mostrar, inclusive, um trabalho da Secretaria Municipal da Saúde? Então, especificamente na questão da roda de conversa dos trabalhos, né, o tema que estava em questão na roda que eu participei era a questão da gestão de pessoas, gestão do trabalho, educação permanente. Então, casou perfeitamente com o tema do nosso trabalho, né? Uhum. E como o Rodrigo está trazendo, nosso processo de trabalho, por envolver um tema que é tão complexo, né, que é a questão do fenômeno da violência, e novo, de alguma forma, dentro do sistema de saúde, como o Rodrigo está colocando, é um tema que gera muita angústia para os profissionais, muita resistência, muita dificuldade no manejo dos casos. E a gente entende que é um tema que envolve sempre um repensar, inclusive, da cultura, né? Porque quando a gente fala nas questões de violência, a violência ela é produzida culturalmente. Uhum. Então, se a gente não criar esses espaços, né, com uma metodologia mais participativa, na verdade, o impacto do nosso trabalho ele fica muito deficitário. Uhum. Então, durante todo o processo de construção dos trabalhos da área, a gente tem muito esse foco assim, de participação coletiva, de possibilitar espaços onde o profissional possa estar se colocando, possa estar refletindo, possa estar trazendo, como o Rodrigo colocou, as suas angústias, os seus problemas do território, né? Então, são espaços sempre que, inclusive, a gente utiliza muitas metodologias da política de humanização, né? O espaço de escuta, de rodas de conversa, de projetos singulares, de atendimento, de pensar o trabalho, tanto para o usuário quanto para a família, mesmo dentro da própria comunidade, né? Então, a gente acredita assim, até pela característica da área, não seria possível a gente desenvolver nenhum tipo de educação permanente ou nenhum tipo de trabalho que não fosse dentro dessa metodologia. Né? Participativa, integrando, repensando, isso, refletindo. Né? Trazendo uma articulação entre prática e teoria, né? Muito diálogo, muita escuta. Então, nós temos algumas imagens do banner de vocês e, enfim, né, que eu acho que é importante mostrar, que a equipe da produção vai apresentar. E eu queria que você também, Rodrigo e Elaine, comentassem assim, a partir dessa discussão, porque não foi uma discussão, nós estávamos, né, nessa mesa, enfim, eu também estava no grupo nessa roda de conversa, o que a gente pode repensar, né? Como é que você, Elaine, viu dos avanços da Secretaria? Porque eu acho que é isso, né? Quando você vai para um congresso como esse, onde inúmeros trabalhos são apresentados, mais de 500 trabalhos apresentados, quase 600 trabalhos apresentados, você consegue identificar o quanto nós estamos avançados ou não, né? Que aí é uma reflexão de cada um, nas ações que desenvolvemos. Como é que você viu isso? E se você viu dentro do COSEMES, aí é uma pergunta, outros trabalhos similares em outros municípios? Eu acho que eu percebi uma certa consonância, né? Principalmente lá na roda em que a gente participou das discussões do trabalho, no sentido dessa preocupação de olhar para o trabalhador. Né, assim, nesse sentido de pensar todo o processo de capacitação, formação, qualificação como um investimento para o sistema de saúde. Né? Então, assim, de ampliar
a questão da temática envolvendo não só a reflexão dos trabalhos com o usuário, mas assim, que o trabalhador ele é inserido nesse processo todo, né? Então, acho que isso foi um consenso que eu percebi, inclusive nos temas desenvolvidos no COSEMES como um todo, né? Na fala da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério, a Lumena, ela trouxe muito essa preocupação com a questão da qualificação do trabalhador, da valorização do trabalhador, de inserir o trabalhador no processo de trabalho, né? E quando ela coloca que o cuidado ele tem que ser pensado para a produção de vida, né? Não dá para a gente desconectar esse usuário que a gente atende do profissional que desenvolve o trabalho, claro, né? Eu entendo assim, na minha compreensão, que por mais que a gente avance em tecnologias, em ferramentas, em instrumentais de trabalho, em maquinário, né? Quem vai fazer a gestão de tudo isso, quem vai operacionalizar tudo isso é o ser humano, continua sendo ser humano. Então, se a gente não investir realmente nessa qualificação, nesse repensar desses processos, com o foco no trabalhador, no cuidado com esse trabalhador, a gente não pode garantir uma qualidade de ação junto ao trabalho desenvolvido pela Secretaria. E eu senti que as falas foram coincidentes nesse sentido, né? Tanto na roda de conversa do trabalho, como os próprios palestrantes nas rodas gerais, nas rodas maiores de conversa. E particularmente eu também acredito nesse processo, que ele aconteça dessa forma, né? Eu também acredito que esse olhar para o trabalhador é extremamente importante. O SUS não faz, né? Isso. Não acontece sem nós profissionais, não é? Isso. É isso, né? Sem Agora, humano. Rodrigo, o que você acha que os impactos que a gente pode ver a partir de um congresso como esse, com essa temática, o que a gente pode esperar daqui para frente dessas discussões todas que estão todo ano, né? O COSEMES ele tem essa preocupação de anualmente realizar o congresso, trazer o debate, qualificar a gestão, né? E também proporcionar não só isso, né? Como também a entrega de menções honrosas e de premiações aos trabalhos, né? Esse ano, em especial, como eram muitos trabalhos, a organização definiu um trabalho por município, né? Apesar de entender que tinham municípios que tinham potência para receber muitos dos prêmios, mas até de uma forma justa, incentivando aqueles municípios menores, enfim, realmente foram 25 trabalhos premiados entre a premiação e a menção honrosa. Então, o que você acha? Qual é a sua opinião com relação a isso? Eu acredito que, na verdade, esse é um grande espaço para a qualificação da gestão, em primeiro lugar, porque é um espaço de troca, né? E também vejo como um espaço de reconhecimento, né? Na verdade, esse é o maior destaque, né? Porque ali as pessoas se veem, né? Enquanto você falava do próximo, eu já estava pensando em um monte de experiências aqui, dos territórios, das supervisões, que podem ser mostradas nesse próximo evento, né? Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que, sobretudo, é um espaço de reconhecimento. As pessoas se veem ali, sabe? Elas mostram o trabalho que acontece de fato ali na região, né? Num espaço maior, né? Eu acredito nisso. Agora, Elaine, o que você mais gostou? O que mais chamou a tua atenção? O que você falaria, não, isso aqui acho que é legal a gente pensar, porque isso é uma questão importante, né? Eu acho que nós, até com a proposta de sediarmos o ano que vem, né, não é um trabalho isolado que vai ser concebido exclusivamente, né, de uma pessoa, é o coletivo, né? Mais uma vez, nós vamos ter que nos unirmos, né, nas diferentes áreas, com diferentes olhares, para fazer a construção, então, do 30º Congresso. Então, o que todo mundo que for passar por aqui, eu vou fazer essa pergunta, né? O que você mais gostou do Congresso? O que mais, assim, eu também tenho a minha opinião, depois eu vou falar no último programa, eu falo. Mas, assim, para você, o que você mais gostou? Então, eu acho que a grande potência do espaço do Congresso é justamente possibilitar essa troca, essa interação entre os diferentes municípios, né? Eu acho que quando a gente desenvolve o trabalho, muitas vezes a gente fica
com um olhar meio viciado nas nossas áreas, no nosso município. Então, a possibilidade de você ver outras experiências, outros trabalhos, você poder ter essa troca, eu acho que isso permite inovar, criar, permite com que a gente passe a ter outros referenciais, né? Então, acho que isso é de uma riqueza imensa. Outro aspecto que para mim assim eu valorizo muito, justamente é a questão de valorização dos profissionais, né? Que eu acho que, como a gente está colocando aqui, o Congresso permite, né? Porque o profissional ele poder reconhecer ali a ação dele do dia a dia, aquele trabalho que ele desenvolveu muitas vezes de uma forma tão desafiadora, né? Junto à comunidade, junto ao usuário. Então, ele poder ver esse trabalho exposto, ele poder compartilhar esse trabalho, eu acho que isso também traz uma riqueza imensa e, para mim, no meu olhar, é algo que eu gosto muito em termos de pensar no espaço do Congresso, possibilitando essa questão. E para mim me motiva muito, assim, né? Porque é um número muito grande de profissionais que participam, né? Esse ano nós tivemos 1.500 pessoas 1.500 pessoas, né? Então, assim, me emociona, me motiva muito, né? Imaginar lá 1.500 profissionais pensando no sistema de saúde, né? Envolvido num sistema que busca garantir uma igualdade social, busca garantir um acesso de recursos à população como um todo, né? Então, a gente sabe que dentro dos princípios do SUS, a questão da universalidade, da equidade, né? Mas o que me emociona é imaginar assim, um número tão grande de pessoas procurando investir nisso, procurando qualificar cada vez mais esse sistema, né? E a gente, de alguma forma, então, enquanto São Paulo, município e estado, pactuando esse tipo de trabalho e nessa busca de qualificar esse sistema de saúde. Então, isso é algo, para mim, assim, bastante motivador, que realmente me deixa bastante motivada, no sentido até do meu trabalho junto à Secretaria Municipal de Saúde, de continuar desenvolvendo minhas ações lá, dentro da nossa área técnica, né? E agora me ocorreu assim, eu acho que a questão de pensar a integralidade do cuidado também, né, que o Congresso traz. Então, da gente cada vez mais, e aí você falou da diversidade de trabalhos, da diversidade de experiência, né? Eu acho que isso leva para um foco assim, que a gente está falando do mesmo usuário, né? Então, as diversas áreas, pensando, mas em especial falando aqui do município de São Paulo, o esforço que a gente tem feito de pensar esse trabalho da saúde dentro de uma visão mais integral, né? Então, poder pensar essas diferentes áreas trabalhando dentro de um mesmo foco, que seria o atendimento desse usuário. Esse cuidado dentro de um olhar ampliado de saúde, dentro dessa integralidade. Então, também acho que algo que a gente tem avançado aqui em São Paulo e acho que isso ficou retratado nos trabalhos que nós apresentamos durante o Congresso. Agora, o que a gente pode esperar? Eu acho que 2015 nós falávamos também antes de iniciar o programa, né? Nós temos um plano municipal aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, temos uma programação anual. O que a gente pode esperar da área de vocês, né? Que é uma área tão importante, que permeia aí todas as áreas técnicas, né? Enfim, o que a gente pode pensar? Eu acho que, inclusive, nesse exercício de participação, de integração, qual a expectativa de vocês para esse novo ano? Então, a nossa área técnica, aí vou aproveitar até para contar um pouquinho rapidamente, claro. Olha, assim, é uma área que tem a missão de construir políticas para diminuir o impacto das diversas formas de violência no município. Então, a gente vem num esforço desse trabalho coletivo, né? A gente não considera que é um trabalho executado no gabinete, mas é um trabalho que a gente procura o tempo todo estar compartilhando com as regiões e fazer todo o processo dessa maneira participativa, coletiva. Ela vem produzindo alguns eixos, né, para o desenvolvimento do trabalho. Então, hoje a gente tem um documento norteador na área, que estabelece algumas diretrizes, alguns fluxos para o atendimento. A partir desse documento, a gente implantou em todo o município, que a gente chama de núcleos de prevenção de violência, que é um diferencial em São Paulo, no sentido de que esses núcleos eles estão nos serviços. Então, hoje a gente tem 612 núcleos operando nos serviços de saúde,
E o objetivo desses núcleos qual seria? É a questão da prevenção, promoção e assistência do cuidado às pessoas em situação de violência, né? A partir desse desencadeamento, a gente vem procurando avançar. Então, nós estamos hoje num processo de uma construção de linha de cuidado junto aos diferentes segmentos e níveis de atendimento da Secretaria, então envolvendo não só a atenção básica, mas a área hospitalar, área de urgência e emergência, CINFO, Convisa. Então, qual que é a nossa meta e nossa expectativa? Que a gente vá funcionando cada vez mais de maneira integrada, né, com os diferentes níveis e diferentes segmentos da assistência, e que a gente possa cada vez mais pensar nesse cuidado de maneira integral e dentro de uma rede de atenção e proteção, né? Então, acho que esse é um dos grandes focos da área. A gente vem caminhando nesse sentido, mas quer qualificar mais o trabalho dentro dessas metas. Agora, você estava falando, eu também vou pensando, né, claro. nas conexões e, assim, nós estamos também começando agora uma ação importante na região sudeste, na área da mulher, né? Que é importante, junto com a Secretaria Municipal das Políticas das Mulheres, nós fizemos um amplo debate com relação à questão dos direitos sexuais e a violência da mulher, né? Então, essa é uma forma que nós temos aí de pensar de uma forma integral, de poder fazer as articulações e realmente pensar naquilo que você colocou anteriormente, que é a questão da integralidade do cuidado, né? Nós temos que colocar, na minha opinião, essa temática como uma ação, um eixo transversal nas ações que nós desenvolvemos. E aí fica o convite para que a gente possa fazer essa integração, né, não só daqui da escola, mas da escola e das áreas técnicas, né, das redes de atenção. Tenho certeza que a doutora Yara, que coordena as áreas técnicas, as redes de atenção e as áreas técnicas, concorda com isso, e a doutora Rejane, que é a coordenadora da atenção básica, no sentido de poder proporcionar essa temática como um eixo transversal nas ações que nós discutimos de educação permanente. Acho que fica aí o convite para que a gente possa pensar nas nossas áreas, né? Não só aqui da escola, mas da atenção básica e da rede de atenção da saúde, para que nós possamos, então, por esse próximo ano, quebrar, né? Repensar, desconstruir a forma, não é isso? Que fazemos e pensar de uma ação mais integral. Não sei o que vocês acham a respeito. Para a gente, super bem-vindo o convite, Laura. Sim, acho que é algo que faz total sentido, né, dentro da nossa proposta de trabalho, uma vez que a gente coloca que as questões de violência não tem como fugir disso, elas envolvem as diferentes áreas, é um tema transversal, então é super bem-vindo e a gente está à disposição, né, e agora ansiosos para poder participar desse processo todo. Ah, com certeza. Fica o convite para vocês e fica também a possibilidade de pensarmos em outras ações para além, né? E que vocês possam trazer aqui para o canal profissional da Rede São Paulo Saudável essas experiências, Rodrigo, exitosas que você mesmo falou que tem aí muitas nas nossas regiões, né, que as pessoas possam participar, que vocês possam integrar e possam estar aqui com a gente construindo essa TV. Não é por um acaso que a gente abre o programa sempre dizendo que essa TV é feita por você e para você. Então é feito por vocês também. Então fica o convite aqui aberto da participação de vocês. Muito obrigada, Laura. Bom, eu passo para vocês, para as suas considerações finais e para que a gente possa encerrar o nosso programa. Eu acho que esse convite, né, e ampliando um pouco aí, pensando nas questões de violência, ele, como eu coloquei, ele é bastante pertinente, Laura, assim, porque eu acho que essa área ela tem uma característica importante dentro do processo de saúde, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha com uma pessoa que viveu situações de violência, a gente não tem como modificar a situação que aconteceu, mas o nosso grande trabalho é poder ressignificar o que aconteceu, né? Então a gente fala de que o nosso maior trabalho, o nosso maior foco é poder construir novos projetos de vida para essas pessoas, para essas famílias, para essas comunidades, né? Então eu acho que dentro de tudo isso, toda essa proposta, todo esse espaço de discussão, ele é bastante importante, né? Tanto para o usuário,
poder pensar, então, nessa reconstrução, nesse ressignificar, nesse desconstruir o que existia e poder construir um novo projeto de vida, né, como para os nossos trabalhadores, né. Então, a gente só tem a agradecer o espaço, a oportunidade, o convite e expectativa de a gente poder construir outros momentos desses juntos. Muito obrigada, queria agradecer muito. Obrigada, eu que agradeço. Eu também quero agradecer, né, o convite, o espaço, dizer que fico mais entusiasmado ainda, né, quando escuto a oportunidade de trazer essas experiências, porque lá na secretaria nós escutamos, né, os profissionais dizendo, olha, fazemos isso em tal região, aconteceu isso na nossa unidade básica. Então, eu acho que essa construção vai ser muito rica e eu queria trazer uma fala que apareceu em uma capacitação desse nosso trabalho, em um desses encontros, que o profissional disse, olha, o usuário, o paciente, na verdade, ele é o nosso espelho, né? E esse profissional trouxe isso num momento onde ele falava dos seus próprios sentimentos, né? Então, assim, esse usuário, ele traz medos, inseguranças, alegrias, né? Também. E isso também é um reflexo de nós, né? E o profissional também tem isso quando atende esse usuário, né? E esse espaço nosso, na verdade, de construção, foi para que isso aparecesse, né? Para que esse profissional não ficasse dentro, engessado, de um perfil, né? Já pré-estipulado, né? E o que eu quero dizer? Que por detrás disso existe um ser humano, né? E o papel da nossa área, na verdade, é valorizar cada vez mais isso. Tanto do profissional, quanto do paciente. Então, agradeço o convite e eu estou super entusiasmado com esse trabalho. Obrigado. Que bom, que bom. Você sabe que uma das coisas que eu mais gosto quando eu faço programa aqui, e eu costumo dizer isso, é quando a gente vê o brilho no olhar. Eu sempre falo isso, quando a gente sai daqui empolgado com aquilo que a gente faz. E eu tenho certeza que a gente vai construir um trabalho bem legal. Certeza. E eu conto muito com a participação de vocês. Muito Super obrigada. obrigada por vocês estarem aqui nesse primeiro programa que a gente discutiu, então, o 29º Congresso do COSEMS. Super obrigada. Obrigada Obrigado, a você. Ana. Para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no inicial, nós vamos fazer uma série discutindo e apresentando. Infelizmente, nós não vamos conseguir apresentar todos os trabalhos, mas queria dizer a vocês que nós já estamos colocando todos os 96 trabalhos na nossa Biblioteca Virtual de Saúde, a nossa BVS, da Secretaria Municipal da Saúde. Não só o banner, mas também em texto completo, para que você possa acessar e saber dos trabalhos que foram apresentados no 29º Congresso do COSEMS. Eu quero muito a sua participação, portanto, se você tiver dúvidas, questões, basta escrever, mande o seu e-mail para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br, porque, afinal de contas, essa TV é feita por você e para você. Até o próximo programa.